Cláusulas essenciais que todo contrato de honorários advocatícios deve ter. Eu quero falar para você sobre alguns itens importantes envolvendo as partes, o objeto, os honorários, a forma de pagamento, reembolsos de despesas eventuais e as formas de rescisão. Esses itens são essenciais em todo contrato de honorários advocatícios e, infelizmente, nem todo mundo segue. Eu sou Paulo Souza, advogado há bastante tempo aqui em Brasília e professor, e quero falar para você um pouquinho sobre o instrumento central que nós temos na nossa atuação como advogados. E eu já começo esse vídeo fazendo uma confissão para você. Eu já errei e já errei muito e já errei feio, e eu não quero que você cometa os mesmos erros que eu já cometi. Eu comecei como todo mundo começa, procurando um modelo no Google, pedindo para a inteligência artificial fazer um contrato de honorários básico, né? Quando eu comecei, não tinha ainda essa inteligência artificial toda, mas a gente tinha muitos modelos no Google, modelos básicos, modelos mais avançados, mas era mais ou menos como me dar os ingredientes de um bolo e eu não sei seguir a receita, não adianta nada. Então, cuidado com os modelos. Use eles são importantíssimos. Use a IA, fundamental, ajuda pra caramba. Se você souber fazer os prompts corretos, você vai sair com um contrato de honorários bem interessante. Mas lembre, contrato de honorários é igual roupa. Tem que ser na sua medida. A roupa pode ser perfeita, você pode encontrar o terno perfeito, que se ele for 4 tamanhos acima do seu, você vai ficar horroroso. Se ele for 4 tamanhos abaixo do seu, você vai ficar horroroso. O melhor terno do melhor alfaiate com o melhor tecido que existe, não vai ficar bom. Então, o contrato de honorários é a mesma coisa. Você pode encontrar na internet um modelo perfeito. Você pode pedir para o ChatGPT fazer um modelo perfeito de honorários. E ele é 4 números menor ou maior do que o contrato que você precisa. Então você precisa ir aprendendo que cada tipo de situação vai envolver um contrato de honorários diferente. Quando é que você vai ter uma repetição? Quando praticamente todos, ou majoritariamente todos os seus clientes e casos forem iguais. Eu vou me especializar aqui na advocacia trabalhista, defesa do empregado, e na minha região tem muito, frigorífico. Então eu sou advogado dos empregados dos frigoríficos da região noroeste e norte do estado X. Aí beleza, aí todos os seus contratos vão ser meio padronizados. Agora, se você tem atuações diferentes em situações diferentes, contratos vão ser diferentes. Eu falo pela minha atuação, em que pese eu tenho uma atuação mais padronizada em tribunais superiores, cada caso que a gente vai fazer a defesa em tribunal superior aqui em Brasília é muito diferente entre si. E a demanda é muito diferente, o valor econômico é muito diferente, o momento em que o recurso chega aqui para mim é diferente. Às vezes ele chega bem no começo, eu tenho como fazer uma atuação lá atrás, no Tribunal Estadual ainda. Às vezes ele já chega aqui meio que em cima do laço com sustentação oral. Então são contratos completamente diferentes entre si. É evidente que eu tenho um modelo para esses casos e eu vou fazendo as adaptações, tá? Então é importante que você vá construindo um bom modelo ao longo do tempo. A primeira parte de um bom contrato de honorário certamente é a identificação. Identifique bem, parece bobagem o que eu vou falar, mas pegue o máximo de dados do seu cliente, incluindo o número de telefone, porque às vezes você vai precisar mandar um WhatsApp e, roubar o teu celular, você ficou sem o número do cliente, dados desse cliente, os mais completos possível, inclusive um endereço com CEP, e-mail, para que lá na frente, inclusive, se der algum problema, você tenha o máximo de dados para ir atrás do cliente, para cobrar dele, tá? Segundo, a identificação do objeto. O que eu vou fazer? Muito importante isso aqui, você delimitar mais exatamente a sua atuação. Vou atuar no primeiro grau, no primeiro e no segundo, recurso, tribunal superior, cumprimento de sentença, execução, até onde eu vou, né? Até onde eu devo acompanhar esse meu cliente. É muito importante isso. Por quê? Porque essa é uma das maiores fontes de conflito entre clientes e advogados. Chega num determinado momento, o advogado fala, olha, daqui para frente a gente tem que fixar um outro valor de honorários. Não, doutor, mas eu achei que pagava e era até o fim. E isso cria uma animosidade. Segundo, processos que geram processinhos. São casos muito frequentes. Vou dar um exemplo aqui da advocacia de famílias.
Muitas vezes eu vou entrar com uma ação que envolve a fixação de alimentos. E aí nesse meio de caminho a outra parte entra com uma guarda ou tem reconvenção, eu vou atuar e aí depois surge alguma briga e aí alguém vai viajar, mas eu preciso de uma autorização de viagem. Não, mas esse aqui é na vara da infância e da juventude. Ué, mas você não ia advogar aqui para mim? Não, era aqui na seção de alimentos. Não, mas e lá? Tá abrangido, não tá abrangido? Então é importante você fixar exatamente o objeto e os limites da sua atuação. O valor dos honorários, nem preciso explicar, né? É importante que você tenha uma fixação bastante adequada e fica aqui uma dica de ouro. Sempre coloque a fixação do valor dos honorários e o que acontece em caso de desistência do cliente, em caso de acordo. Muitas vezes é o próprio cliente que costura um acordo, ele chega com o acordo pronto. E aí você tem lá uma cláusula de 20% de êxito. Êxito? Teve êxito aqui? Não, teve, fez um acordo. Mas é justo que você cobre a parcela integral sobre esse êxito? Será que o cliente ele vai pagar tranquilão? Não, ele vai brigar. Muito provavelmente isso vai virar uma judicialização. Agora, se você tem uma cláusula de decréscimo em caso de acordo, mais difícil judicializar. Olha, em caso de acordo, se esse acordo ocorrer de tal forma, feito pela própria parte, o valor dos honorários advocatícios é reduzido para X. Ou para X%, né? Se acontecer um acordo até a sentença, ou seja, eu trabalhei o processo como um todo, tá lá o juiz na boca do gol para sentenciar, vem um acordo. Aí o fator de redução tem que ser pequeno, porque eu já atuei o processo todo. Mas é importante fazer essa fixação justamente para que o cliente não ache que você está roubando ele, né? Isso é uma baita de uma roubada, mas enfim. A forma de pagamento, se pode ser parcelado, se é assim, se é assado. Se for parcelado, tem data de vencimento? Se tem data de vencimento, tem juros? Tem multa? Tem correção? Ou eu vou aceitar que o cliente pague um pouco mais tarde, vida que segue também, o cliente paga mensal. Aí ele atrasa aqui, colar, não, tá tranquilo, ou não, eu vou cobrar, eu vou correr o risco de quebrar o contrato com ele por força disso. Tem que ter essa previsão. Cláusula de reembolso, fundamental. Como é que vai funcionar com gastos? O cliente vai antecipar e se tiver prazo, e se for perder o prazo, entendeu? Isso dá muito problema. Eu já vi, inclusive, um colega advogado que teve um conflito muito grande com o cliente por conta disso, que o cliente foi lá, não pagou, e daí no outro dia, pós-prazo, ele pagou. Tá aqui o recibo. Não, mas já perdemos o prazo. O quê? Você perdeu o prazo? Eu não, você perdeu o prazo. Tá aqui no contrato, dizendo que se tiver eventual perda de prazo pelo não pagamento de custas processuais, que são devidas pelo cliente, entendeu? Então fixe isso. Claro, nesse caso aqui teve um outro problema, mas enfim, não vem ao caso. E também esses custos com despesa, às vezes tem uma despesa com deslocamento, como é que vai funcionar? É de carro, tá? Então eu vou atuar no tribunal. Eu moro numa cidadezinha do interior e aí eu vou de carro para a capital para fazer sustentação oral lá no tribunal. Eu vou lá para despachar com o juiz. Então como é que eu vou calcular? Vai ser por trecho, valor fixo, vai ter reembolso de combustível. Isso é importante fixar, né? Passagem aérea e, claro, as formas de rescisão. Tá? Não só rescisão naquele sentido mais estrito, mas a rescisão unilateral, no caso de falta de pagamento. Se o cliente não quiser mais revogar os meus poderes, como é que vai ficar a divisão de honorários? Se era lá no êxito, se era valor inicial, aí no meio do caminho ele quer me cortar, aí ele quer metade, ele quer que eu devolva 70%, eu vou devolver alguma coisa, como é que vai funcionar? Então, isso tudo é importante você fixar. E aí você vai ter um bom contrato de honorários para seguir. Não esqueça aqui de acompanhar todos os nossos vídeos sobre a prática da advocacia e, claro, curta aqui e compartilhe esse vídeo com quem muitas vezes tem dúvidas sobre o que fazer.